Boa tarde, hoje mais uma segunda com focos aqui. Nossa 12ª semana, exatamente, gente. Há 3 meses nós iniciávamos o projeto Segundas com Foco. Um projeto que nasceu no meu coração, já que eu sabia, né, que eu também já vivi isso. Que a segunda-feira era um dia sempre difícil, um dia amoroso, onde a gente não tinha vontade de que ele acontecesse. E aí eu pensei e falei bem assim, gente, eu vou criar um projeto para a gente desconstruir essa ideia que a segunda-feira é um dia mau, que a segunda-feira é um dia que a gente não tem prazer que ele aconteça. E aí surgiu o projeto Segundas com Foco e hoje nós estamos de maneira constante há 12 segundas-feiras entregando conteúdo de qualidade aqui no gratuito para minha audiência. Hoje vamos falar de um tema muito importante, que eu acho que no momento atual, onde se fala tanto em performance, vamos falar hoje de hábitos que acalmam. Hoje eu decidi vir na contramão e chamar a atenção da minha audiência para que você tenha um olhar cuidadoso para a sua mente, para o seu corpo e que você consiga se conectar, porque a gente só consegue ter rendimento e qualidade no que a gente faz se a gente consegue ter um momento também de buscar conexão com a gente, de buscar calma. Então, por mais que eu trabalhe aqui com vocês sobre foco, rotina, é essencial que vocês entendam que buscar a paz interior deve estar na sua rotina. Você deve desenvolver esse hábito, assim como você desenvolve outros hábitos também, que vão te levar para o seu objetivo. A partir de hoje, eu quero que você entenda que é obrigatório você desenvolver hábitos que vão te colocar no eixo, hábitos que vão te ajudar a se tornar uma pessoa mais calma e a desacelerar. Nós vivemos num momento de muitos estímulos. Nós adultos e as crianças também, né? Então nós como pais que educamos crianças, a gente tem que buscar desacelerar também, para a gente ser um modelo para os nossos filhos. Um prazer ter vocês aqui, muita gente que... que graça, meu amigo aqui entrou, Rosângela entrou, Luciano, um prazer receber vocês. Hoje a gente vai falar, Adson, querido, que bom você aqui, Andréia, mentorada, aluna, que alegria ter vocês aqui. Hoje com um tema muito importante, que é sobre como me manter calma no momento de tanta aceleração. Onde achar este lugar na minha rotina para que eu consiga crescer, avançar e não entre num fluxo de ansiedade. Porque hoje, o que a gente percebe? Muitas pessoas vivendo ansiedade e às vezes sem perceber que estão vivendo aceleração, insônia, medo do amanhã, medo de não dar conta. A mente vai num padrão em que a gente não consegue acompanhar. E isso gera muita ansiedade. Então vamos falar hoje de hábitos aqui para você conseguir ter resultado, ter avanço e ter na sua rotina um momento para você desacelerar e buscar o que é mais importante, que é a nossa paz interior. Por mais que a gente fale que a gente quer resultado, não tem nada que justifique a gente perder a nossa paz. Bom dia, poderosa, bom dia. Gente, é uma sogra fã, eu tenho uma sogra fã que ela me valida o tempo todo. Obrigada, Rô. E eu tô muito feliz essa semana, porque essa semana, pessoal, eu vou colocar tudo aqui no meu Instagram, tá? Eu estarei em São Paulo a partir de quinta-feira para um evento sobre empreendedorismo feminino. É o maior evento nacional de mulheres empreendedoras. Então eu estarei lá representando a Bahia, representando muitas empreendedoras que me seguem, a maioria das mulheres que me seguem aqui. Ela tem o próprio negócio, ela já é empresária e ela concilia a carreira, a vida pessoal, o casamento e a criação de filhos. É isso que eu trago aqui. Como a gente conciliar isso sem perder o eixo, sem entrar num fluxo de aceleração. Por que eu falo isso com tanta maestria? Porque eu era essa pessoa que eu, mesmo com a aparência de uma pessoa mais tranquila, eu tinha alguns picos de ansiedade, buscando muitos resultados. E o que eu entendo? Parecia que eu buscava tantos resultados e eu perdia
de valorizar o mais importante, tá? E o pior, quando esses resultados chegavam, a sensação que eu tinha não era que eu estava plena, era uma sensação que sempre faltava algo. Por isso que eu ensino aqui as minhas alunas que mesmo que você busque algo que você acredita que está distante, que você se dedique dia a dia para atingir aquele alvo, que você não perca, né, a alegria e o prazer do seu dia a dia. Por isso que eu falo tanto de rotina. Porque é a sua rotina que vai transformar e que vai te levar para o objetivo. Mas que você tenha em mente que essa rotina pode ser boa e que durante esse processo você tem que cuidar de você. Então eu sempre falo, né, quando eu estou treinando de manhã, cuidar de você é cuidar do seu negócio. Muitas mulheres abrem mão de cuidar delas porque querem bater uma meta, querem melhorar financeiramente, mas entenda que cuidar de você é cuidar do seu negócio. Quando você tira um tempo para você meditar, para você caminhar, para você treinar, para você ficar sem o celular, isso é cuidar de você e é cuidar do seu negócio, porque você é a mente pensante do negócio, você é a estratégia do seu negócio, então você é o ativo mais importante do seu negócio. Então é inadmissível você não fazer atividade física porque você tem um negócio. É inadmissível você não cuidar da sua saúde porque você tem um negócio. Porque esse negócio, o principal ativo do negócio é você. Ou porque você está ainda no operacional, ou porque você está no tático, ou porque você é a estratégia. Esse negócio, de alguma forma, depende de você, da sua força, da sua saúde. Então é inadmissível deixar para amanhã cuidar de você. Não estou falando aqui só em corpo físico, em saúde, em magreza, não. Em estética, não. É em corpo físico mesmo, é em poder. Um corpo saudável, bem cuidado, com a mente sã, ele traz poder para você e traz estratégia, ok? Então eu vou mostrar hoje como você vai estruturar hábitos saudáveis que vão te acalmar mesmo nos dias mais corridos, porque a gente sabe que os dias corridos vão chegar. E como é que eu vou colocar, Karine, na minha rotina hábitos que me garantam essa paz interior? Então o que é que eu penso? Se você é uma mulher, né? Muitas mulheres me seguem aqui, que já acordam cansadas, né? Sentem que estão aceleradas e que nunca tem tempo para você, que você está sempre ficando em segundo plano e que chega à noite e que sua mente continua ligada, essa live é para você. Então, se você acorda acelerada, já acorda cansada e sente que sua mente não desliga, mesmo quando você vai deitar, essa live é para você. Então, o que é que eu vou contar aqui? Eu vou contar, gente, uma história de uma aluna minha. Olha como é interessante. Ela tá comigo há 2 semanas. A gente fez uma sessão de bate-papo e ela tava com grandes desafios no casamento, tá? E o que é pior é que ela trabalha com esse marido. É interessante que minhas alunas, a maioria delas, são sócias do marido. Então, além do relacionamento conjugal, tem o relacionamento profissional e que gera um desafio maior se a gente não tiver muita habilidade e divisão de papéis. Porque muitas vezes, pelo perfil da mulher e do homem, você quer ser a figura lá de maior poder na empresa e quer levar isso para casa também, e gera uma confusão muito grande. Então, eles estavam nesse momento de muito desentendimento e ela chegou para mim e falou, minha mentoria não é de casamento, mas é o que acontece muito, tá? E ela chegou para mim e falou, Kari, ele disse que ou eu saio da empresa ou a gente termina o casamento. É inconcebível a gente manter esses papéis ali alinhados. E ela disse para ele, né, eu não vou sair porque eu sou sócia e eu ajudei a fundar. E aí isso gerou um desgaste muito grande. E aí na primeira sessão eu passei para ela algumas atividades para ela diminuir essa aceleração, tá? Para ela diminuir essa manifestação de poder. O que eu percebi ali? Tava uma briga pelo poder, alguém tinha que recuar, tá? E aí, como ela era minha aluna, eu passei uma estratégia de recuo, mas não é o recuo de você ser uma pessoa que não se manifesta. É um recuo estratégico para você ajustar ali a rotina do casal. E aí ela fez o que eu pedi. Na outra sessão eu falei, e aí, como é que você está, Karine? Eu fiz o que você pediu, de lá para cá a gente não brigou mais, eu recuei. Quando ela recuou, naturalmente, o embate terminou. Porque ela recuou, começou a fazer mais a parte administrativa e deixou ele com autonomia na parte dele, porque ela interferia no setor dele, achando que ela fazia melhor. Gente, foi automático, ela deu uma recuada, olha isso. E quando foi esse final de semana, ela mandou uma mensagem, Karen, estamos em Lençóis, na Chapada,
a passeio e eu vou lutar pelo meu casamento. Olha que interessante. Por que eu tô falando disso? Ela criou um hábito ali de ser a pessoa que bate de frente. Isso era natural para o casamento deles, né? Então, nesse embate, não só tinha os dois perdiam. Ele perdia, porque levava aquilo para o casamento, levava aquilo como um ato de desamor para ele. E ela perdia porque ela ganhava aquele senso que ela era uma mulher de poder, e hoje muitas mulheres buscam isso, né? Ela ganhava aquela ideia que ela era uma mulher de poder, mas estava perdendo a casa. E eu sabia que nenhum dos dois queriam isso, né? Então, assim, só por um ajuste no movimento, num comportamento, ela ficou mais tranquila, diminuiu a manifestação de poder, houve já um convite para um final de semana 2, e aí os dois lá, foi maravilhoso, se reconectaram e se acalmaram. Por quê? Foram para um local que não fala de trabalho, lá viram a natureza, passearam. Vocês entendem, gente, que o hábito, ele transforma a sua vida? Então, assim, na hora do caos, eles decidiram por algo que fosse trazer eixo, estrutura, equilíbrio para o casamento deles. Cara, e como é que isso acontece? Com escolha. Ela faz a mentoria, eu poderia ter dito a ela como fazer e ela não fazer, mas ela apostou, ela acreditou. Não, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou começar agora a ter um hábito de uma mulher mais tranquila e vou deixar mais o espaço dele. Não é que ela não é importante, mas é a sabedoria de você se posicionar. Eu acredito que a mulher funciona, né? A mulher tem um papel de edificar a casa, de ser uma grande conselheira. Mas eu não acho que é na força. Eu acho que o papel da mulher é muito mais na presença e muito mais na retaguarda. É uma pena que hoje as mulheres pensem diferente. Elas acham que o papel delas é igual ao do homem. E isso gera uma confusão e um dano muito grande para a família e para o casamento. Então vocês entendem que ela adotou um hábito novo? Qual foi o hábito novo? De não ser uma pessoa tão dura. De não ser uma pessoa que vai para cima com tanta força. Era um padrão, mas ela quis fazer diferente. E hoje está cultivando o hábito de não ser uma mulher que vai com tanta força. Gente, se eu disser a vocês, se ela realmente construir esse hábito de ser uma mulher que ela aguarda mais, que ela não vai mediando força, ela vai ter o casamento dela restaurado. Ela mandou uma mensagem agora: cara, eu vou lutar por esse casamento. Eu falei: não precisa lutar com armas não, você vai lutar com estratégia. E eu vou ajudar no que for preciso nessa caminhada, né? Então, gente, estou falando de uma aluna aqui que estava com mente acelerada, exausta e que não conseguia descansar porque achava que descansar era deixar o negócio. Ela colocou na mente dela que quanto mais ela faz, mais ela tem resultado. E aí ela fazia tanto, ela queria tanto que começou a não qualificar mais, não ter tempo nem para a vida familiar. E isso é um engano. Então, assim, é um exemplo de uma pessoa que vivia acelerada e que não estava tendo resultado. Às vezes bate uma meta de faturamento, mas o final de semana em casa é tão desestruturado que não vale a pena você ganhar um negócio e perder a casa. Então é isso que eu quero que fique claro para vocês. Muitas mulheres que estão aqui são casadas e estão vivendo esse desafio aí de conciliar casamento com casa. Luther Ferentor, querida, tudo bem? Fábio, um prazer ter vocês aqui. O tema da live hoje é hábitos que acalmam. No momento onde é vendido performance o tempo inteiro, vamos aprender aqui hoje a como nos acalmar. E essa calma que vocês vão buscar não vão diminuir a sua performance, elas vão aumentar, ok? Hábitos hoje que eu vivo, que eu hoje estou sempre atenta a mim, é quando eu entro no piloto automático. É tão interessante que eu hoje já sei quando eu estou entrando no piloto automático e eu mesma assim, vejo a luz acender e aí eu crio uma estratégia para não chegar nesse ponto. Quando eu estou acelerada, como é que eu percebo, carinho, que eu estou acelerada? Eu posto, por exemplo, alguma coisa no feed, eu vou várias vezes ver a métrica. Ou então eu faço algumas ligações de venda e fico ansiosa pela meta. Eu começo a perceber aqui minha mente não para. Quando eu vejo que minha mente não para de maneira estratégica, ou eu não venho para a empresa, eu fico em casa, ou eu deixo um pouco o celular de lado. Então, esses são hábitos que eu desenvolvi. E o celular e a rede social estavam me deixando muito ansiosa. Então, para mim, qual foi um hábito que eu desenvolvi para sair do piloto automático? Eu deixo um pouco o celular de lado, isso me ajuda muito hoje. O que mais me gera ansiedade é a rede social. Eu estou muito aqui, eu quero crescer aqui, então eu fico buscando às vezes estratégias. E aí quando eu tento a estratégia, não é o que a estratégia prometia, e aí eu busco outra estratégia e aquilo está me tirando o eixo.
Então hoje eu vejo que, Karine, você pode vender bastante tendo um perfil pequeno e o perfil que foi grande já foi pequeno. Hoje eu falo pra mim, mas eu tava num fluxo e é interessante, né? Eu busquei uma mentoria de vendas agora e foi muito bom pra mim, que a primeira palavra que a mentora lançou foi essa: você pode ter um perfil pequeno e ter muitos resultados em vendas. Você pode ter um perfil pequeno e ter um ticket de vendas muito alto, uma média de conversão muito alta. E a nossa média de conversão hoje, gente, tá muito boa. A gente tá com uma média de conversão hoje em vendas de 30%. Mas antes de eu ouvir a minha mentora falar, eu estava num fluxo de querer crescer seguidor. Mas você pode crescer seguidor e não ter o resultado financeiro que você deseja. Então hoje eu entendo que com essa mentoria que eu comecei agora, eu encontrei alguém que está me alinhando numa verdade e diminuiu a minha ansiedade. Por isso que eu falo sempre aqui, a gente tem que buscar mentores pra gente, porque às vezes é aquela fala ali de alguém com autoridade que vai nos colocar no caminho certo. Então essa mentoria de vendas tem me ajudado muito. Então assim, hoje o perfil pequeno para mim hoje não é uma dor. O meu perfil é pequeno, ele vai crescer à medida que eu vou trazendo o conteúdo, que eu vou entendendo quem é a minha audiência, entendendo quem é a pessoa que precisa do meu produto, mas eu não estou naquela vibe de crescer seguidor por crescer seguidor e ficar atrás de estratégias que eles não funcionam e que geram essa ansiedade. Então, para mim, hoje, um bom ritual é sair um pouquinho da rede social e não acreditar em tudo que é falado em rede social. Muita coisa é boa, muita coisa é verdade, muita coisa também não é. Então, pra gente ter esse filtro, pra gente não sair da nossa realidade. E pode ser boa para uma outra pessoa e não funcionar no nosso negócio, na nossa vida, no nosso momento atual, ok? O que eu vou falar aqui, gente? O vício em produzir, ele é um sabotador, porque quando eu tô viciada em produzir, eu acho que descanso é supérfluo. E aí, quanto mais eu produzo, mais eu meço o resultado. E se não estiver satisfatório, ou até quando está, eu quero produzir mais e mais. E eu não tenho a medida de onde eu quero chegar. Então, eu quero que vocês hoje pensem o seguinte: o que é que vocês querem produzir? O que é que vocês querem como objetivo principal, né? Que metas são essas? São metas viáveis? São metas possíveis? Você consegue atingir esse resultado sem perder a sua paz, sem te gerar um dano? Então a meta tem que ser ecológica, como a gente fala na Meta Smart. O que é uma meta ecológica? É uma meta que não gere dano. Se a meta te gera dano, não vale a pena você buscar essa meta, esse objetivo. Então você vai ter sempre isso: qual é a perda e qual é o ganho. Eu quero até o final do ano, Karine, tal objetivo. É viável? É possível? Pode lhe causar dano? Se pode lhe causar dano, não é uma boa meta. Ou se você colocou uma meta muito ousada, fracione essa meta, já que ela pode causar um efeito colateral, fracione essa meta para que ela não interfira na sua saúde, no seu tempo de qualidade em família, que ela não interfira no tempo que você tem para fazer uma atividade física, no tempo que você tem às vezes para fazer um treinamento. Como é que você tem uma meta que te impede de você fazer um curso? Como é que você tem uma meta que te impede de você ler um livro? A meta é tão ousada, te consome tanto, te exige tanta produtividade e você não consegue ter um tempo em família, você não consegue ler um livro, você não consegue fazer uma atividade física porque você vai atingir o faturamento. Essa meta não é ecológica. Essa meta não pode gerar dano. Quando eu tenho uma meta que compromete o meu tempo e que eu não posso nem fazer uma caminhada, essa meta não é viável. Então, no momento onde se fala tanto em alta performance, que vocês tenham isso em mente, que alta performance é saúde plena. E tudo que comprometa hábitos que vão fazer a sua saúde melhorar ou que vão aprimorar, não são bons hábitos. Não estão colaborando para que você tenha alta performance a longo prazo. Vocês estão entendendo? Vocês podem fazer o seguinte: cara, eu tenho um objetivo muito ousado para atingir em 30 dias. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, sim, mas eu não posso ter metas que estão me impedindo de ter uma vida plena, saudável e tranquila. Senão, não vale a pena. Eu falo por causa própria, de conhecimento próprio. Eu já fui uma pessoa que achava que às vezes valia a pena você abrir mão, às vezes, de convívio familiar, de uma rotina mais leve para buscar meta. Mas quando você chega lá, olha bem, quando você chega lá, não tem a sensação de que valeu a pena.
Vocês vão chegar, vão conquistar, às vezes financeiramente, mas vocês vão ter a sensação, meu Deus, eu fiz isso, mas eu acho que eu me perdi. Eu tinha essa pergunta que me fazia, onde eu me perdi? Porque as metas vinham, mas não vinham a realização. É isso que eu falo, por isso que a rotina tem que ser boa, tem que ser aproveitada, a gente tem que desfrutar esse caminho para quando a meta chegar, a gente ter a sensação de missão cumprida, de que valeu a pena, tá bom? E não perder pessoas pelo meio do caminho, não perder a saúde pelo meio do caminho. Então hoje, quais são os meus hábitos? Né? Eu vou falar de 3 hábitos meus e depois eu quero que vocês busquem aí na realidade de vocês que hábitos vocês podem ter para melhorar essa sensação de plenitude, de paz interior, independente, pessoal, das interferências ou circunstâncias. O que eu busco hoje, que eu recomendo a vocês, é que vocês busquem uma paz e um eixo interior inabalável, tá? Uma estrutura inabalável, independente das circunstâncias, porque a gente entende que circunstâncias eu não consigo mudar. Muitas circunstâncias que me desagradam, eu não consigo mudar. Eu tenho que trabalhar em mim uma estrutura inabalável para que as circunstâncias não interfiram tanto na minha vida. Ok? Então, todos que estão aqui, busquem desenvolver. Karine, como é que eu desenvolvo? Você vai desenvolver a sua estrutura inabalável, você desenvolvendo a sua autoestima, você desenvolvendo o seu pilar espiritual. Você tem que ter fé em algo, uma fé inabalável em algo. Você não pode confiar só pelo que você vê aqui no mundo terreno. Tem que ter algo que te mova, além disso, que te dê energia, poder, confiança, fé inabalável. A fé inabalável, eu acredito que é 80%. Essa fé inabalável te dá estrutura para você buscar tudo que você desejar, independente de alguém falar que é impossível ou não. Mas isso também não impede que mesmo com a fé inabalável, você vai ter que fazer, gente, a sua parte muito bem feito. Buscar assessoria, buscar mentoria, buscar ajuda, buscar leitura. Nada vai inibir ou impedir que você, nada vai substituir a sua parte. Então você vai ter que ter uma fé, uma estrutura, um eixo, mas a sua parte é poderosíssima e a fé vai te ajudar também a você saber como fazer. A fé vai te dar estratégia. Então hoje eu busco essa fé inabalável. Então o meu ritual número 1, é um ritual de conexão com Deus. Mas é um ritual muito poderoso de conexão com Deus. Eu saio da sala de oração aqui da empresa como se eu pudesse tudo. E eu saio assim com a sensação que eu tenho um dia imenso, mas que o dia tá grande para o que eu preciso fazer. Karine, como assim? Porque eu saio com estratégia. Eu sei que com aquela estratégia vai ser o meu 80-20. Eu vou desempenhar uma força, né, de 20 para ter um resultado de 80. Eu muitas vezes fiz muito esforço para um resultado pequeno, era o esforço de 80 com o resultado de 20. Essa é a regra de Pareto, a teoria de Pareto. Quem quiser depois estudar, ler um pouquinho. Teoria de Pareto é a teoria do 80-20. É você fazer menos esforço para mais resultado. É o que a gente chama de produtividade. O que é produtividade? O que é ser produtiva? É você ter o máximo de produção com menos recurso. Recurso financeiro, recurso de tempo. Então, quando eu sou produtiva, eu consigo entregar em menos tempo mais resultado. Então hoje é a teoria que rege a minha vida. Então assim, quando eu desenvolvo esse hábito de me conectar com Deus, eu tenho clareza do que fazer e de como fazer. E eu tinha uma meta, pessoal, que eu falei na live passada, que eu tinha uma meta de faturamento aqui no meu negócio, de vendas de mentoria, de infoprodutos. A minha meta era tão ousada e era uma meta para 30 de junho. A gente conseguiu bater essa meta no dia 27 de maio. A meta financeira para o dia 30 de junho foi batida no dia 27 de maio. Karine, você está exausta? Não. Eu desempenhei aqui, eu comecei a fazer 2 mentorias ao mesmo tempo, eu estou lendo 2 livros ao mesmo tempo para ter estratégia. Mas a minha ação é de arrumar ali, sabe, o meio campo para poder fazer o gol. Eu não fico muitas horas em tentativas, eu tenho a estratégia. Quem me dá a estratégia? As mentorias e as leituras. Eu sei a fonte.
Então, para mim, hoje, a teoria de Pareto, ela funciona muito bem porque eu busco a estratégia. Eu não perco tanto tempo na tentativa e erro. Então, quando eu falo com vocês, gente, vocês têm que ter um mentor, tem que ter alguém para mediar, vocês têm que ler bons livros, tem que buscar conhecimento, tem que buscar eventos presenciais, se conectar com pessoas. Pessoas são portas, pessoas abrem portas. Seja uma pessoa de trato fácil. Seja uma pessoa com que seja fácil conviver, seja aquela pessoa que as pessoas gostam de estar com você. Carinha ser falso, não. Seja uma pessoa agradável, faça a diferença. Tudo isso é a teoria do 80-20. Quando eu consigo desenvolver em mim essas capacidades, eu faço network, eu estou nos lugares certos, eu estou nos eventos certos, eu tenho os mentores certos, eu tenho os livros certos, eu vou ter muito menos tempo perdido com tentativa e erro. Eu vou ser mais assertivo. O mentor, porque já traçou o caminho, me dá estratégia. Ele já errou muito para que eu erre menos, ok? Os livros, gente, te dão repertório. Você só pode crescer e se conectar com pessoas você tendo conhecimento. Se você só entende do que você faz, se você chegar numa mesa com pessoas interessantes, você não tem assunto, você não tem conteúdo. Então você não se torna essa pessoa interessante. E quando você é interessante, você mesmo vai abrir as suas portas, as pessoas querem ter você perto. Ok? Então, quando eu falo de você buscar estratégia, você se desenvolver. Eu só me torno uma pessoa interessante quando eu me desenvolvo. Se eu não me desenvolver, eu não sou uma pessoa interessante. E eu sendo interessante, eu vou abrir portas para mim e outras pessoas também, tá? Então, voltando aos hábitos, qual é o hábito da manhã? O hábito da manhã é um meio de conexão com Deus, ali eu consigo ter estratégia, eu desenvolvo ali naquele momento uma fé inabalável. Esse hábito, gente, ele me estrutura para o dia todo, emocionalmente, principalmente. Ele me dá estrutura para os desafios durante o dia. Outro hábito que todo mundo vê aqui, que eu posto bastante, é a atividade física. Atividade física, eu acredito que não é mais, eu não gosto de fazer. É obrigatório. Você não tem uma vida com performance e resultado se você não trabalha o seu corpo. Quando você trabalha o seu corpo, você ganha energia, você se torna uma pessoa pronta para o que vai acontecer durante o dia. O hábito de você treinar, principalmente pela manhã, te dá poder, energia. É a primeira batalha vencida. É a batalha que você levanta e fala, eu venci hoje a preguiça, eu venci a procrastinação. Então, na sua mente já sabe, ela já passa a mensagem para você que você é vitoriosa, principalmente às segundas-feiras. Eu hoje comentei com o meu personal, segunda para mim é o dia mais importante. Por que eu faço a live segunda? Também para mim é um tratamento para mim, é o dia mais moroso, é o dia mais parado, é o dia que eu menos gosto, sempre foi assim. E aí, o que eu fiz? Eu criei um hábito de treinar toda segunda no primeiro horário, às 6 da manhã, e criei um hábito de fazer uma live para desconstruir a ideia que eu tinha na segunda-feira, todas as segundas. Porque a partir de agora, minhas segundas têm foco. E aí eu trago você também para essa narrativa. Segunda tem que ter foco, segunda tem que ter estratégia. E aí você vai desenvolvendo isso. Então, o hábito 1 para mim é a conexão com Deus. Eu não sei qual é o seu. É um hábito que eu recomendo. Você tem que ter uma fé inabalável e buscar essa fonte diariamente. O segundo hábito que me acalma é a atividade física, principalmente a atividade aeróbica. Eu busco corrida, eu busco treinar. Isso me acalma. Por mais que alguém olhe e fale, gente, eu dormiria mais. Se eu dormir mais, eu não descanso o necessário. É o treino que me dá energia e foco. E o terceiro hábito que eu tenho desenvolvido recentemente, no final do dia, gente, eu faço um balanço do meu dia e, de preferência, eu escrevo como se fosse um diário. Hoje foi assim, o que eu desenvolvi, os meus desafios, qual é o planejamento para o dia seguinte, se as prioridades do dia foram cumpridas, quais são as prioridades para terça-feira. Hoje à noite eu vou desenhar. Quais são as prioridades para terça-feira? Qual delas eu quero desempenhar até 10 da manhã da terça-feira? E isso vai trazendo para você a consciência que você tem um poder de controle da sua mente, da sua rotina. Isso vai te dando senso de poder e você vai começando a desenvolver ainda mais a sua autoconfiança. E isso vai ser muito importante para um fechamento de venda, para uma visita ao cliente, para uma visita de emprego, para você negociar um aumento salarial. Se você não desenvolver a autoconfiança,
as pessoas passam por você e percebem que você não confia em si mesmo. Se você não confia em si mesmo, você ali está entregando para quem está ao seu redor que você não é uma pessoa que está pronta para o jogo. Então a autoconfiança é algo que você tem que buscar se desenvolver. E como é que eu desenvolvo? Cumprindo o que eu acordei comigo. A primeira pessoa que tem que cumprir o que acordou é você com você. Se você não cumpre com você, você não tem como exigir isso dos outros. Então assim, a primeira pessoa, porque toda batalha que acontece, todo desafio maior começa na nossa mente. E eu tenho que desenvolver uma mente forte, entendendo que eu domino essa mente e eu domino o meu corpo. Quando eu consigo virar esse jogo, eu não me saboto mais. Muitas pessoas falam, cara, eu começo e paro, eu começo uma dieta e paro, eu começo uma atividade física e paro, eu começo um livro e paro. É porque você ali está ainda vulnerável para a sua vontade. Quando você começar a eleger prioridades, cumprir prioridades, você acordar com você e você cumprir, a mensagem que vai chegar para sua mente é que você é uma pessoa de confiança e ela vai passar para você mais responsabilidades. Então assim, recapitulando os hábitos, o meu é tempo com Deus, né, atividade física, e de noite fazer um diáriozinho de como foi o meu dia, elegendo as prioridades do dia seguinte. O que eu acho muito importante também é você ficar atento à sua fala. O que eu vejo muito comum as pessoas dizerem, e falam isso, gente, de uma maneira tão natural que nem percebem. Ah, eu não tenho tempo, Karine, eu não tenho tempo. Então, Karine, eu não gosto de me exercitar. Karine, eu tô muito cansada. Karine, eu tô muito acelerada. Gente, isso é uma desculpa que você começa a falar. Quanto mais você repete, mais você acredita. Então, assim, para de falar isso. Eu tinha um hábito de dizer bem assim, ó, como é que eu fazia? Eu chegava no lugar, eu sentava e falava assim, gente, eu tô morta. Eu falava isso direto. E respirava fundo. Ai, eu tô morta. Gente, eu respirava. Eu falava tanto isso, eu falei, Karine, que loucura é essa? Quando eu falo que eu tô morta, eu mando uma mensagem assim, eu não tenho energia e eu não dou conta de mais nada. É a mensagem que eu mando. Hoje eu não falo mais, eu tinha esse hábito, eu falava muito que eu tava morta. Então aqui, vocês que falam, eu não tenho tempo, eu estou cansada, eu estou exausta, vamos trocar essa narrativa. Você não está cansada, você dá conta de muito mais, não chegou nem no seu 10%. Ou então, quando você chegar com aquela sensação, realmente eu estou cansada, mas qual 10% eu posso dar para amanhã já ter um dia mais produtivo? Qual é o 10%? Às vezes é você ter um hábito de calma, ou às vezes é fazer um pouquinho mais, é ler aquelas 10 páginas, é fazer uma aula da mentoria do curso online que você comprou, é assistir um podcast, é assistir uma live, pegar um insight. Essa mensagem que você está exausta, muitas vezes é uma mentira que o cérebro te conta e você não pode acreditar nisso. Então, se você não está exausta, você não está cansada, você não está ansiosa, você é saudável e você é uma pessoa que quer avançar e vai conciliar alta performance com tempo de qualidade e tempo de calmaria também, ok? E aí eu quero saber de você, desses hábitos que eu falei aqui, né? Tempo com Deus, atividade física, um diário noturno da sua rotina do dia. Qual desses você vai iniciar hoje? Me falem aí. Catarina, tudo jóia, amiga? Me fale, qual é o hábito que você vai iniciar hoje? Tempo com Deus, eu sei que Kátia já faz. Atividade física também, esse diário à noite. Gente, é interessante, é porque nós acostumamos a não escrever mais. Os mais jovens, pior. Você não sabe o poder que tem uma caneta e um caderno. Eu amo caneta e caderno, tudo meu é escrito, eu gosto disso. E quando eu faço curso online, eu escolho mentores que exigem que a gente tenha caneta, né, papel e caneta. Então eu gosto tudo com papel e caneta. Eu tenho aqui na minha mesa vários post-its com frases que eu falo pra mim mesma. Então, se a depender de como eu esteja, tem frase pra tudo, tá? Então, assim, eu acredito no ritual da escrita e da visualização. Então aqui tem, gente, aqui, ó a frase que tem aqui, ó. Como lidar com as críticas. Tem uma frase que eu leio quando eu recebo uma crítica. Ali já me blinda, tá? Tem uma frase que eu leio quando eu estou em confusão mental. Estou muito confusa, é muito conteúdo para produzir, é muito conteúdo para live. O que é que eu vou fazer? Quando eu estou em confusão mental, eu tenho uma live, eu tenho uma frase aqui que eu leio quando eu estou em confusão mental. Eu tenho aqui uma frase, gente, de faturamento que eu coloquei, que quando eu chegar no faturamento X, que é um faturamento que eu coloquei para 2026, eu já tenho uma frase que eu leio
sobre esse faturamento. Então, assim, eu acredito em papel e caneta. Se vocês não sabem por onde começar, Karine, qual hábito eu começo? Olha, os meus 3 eu não abro mão, mas para vocês, criem pelo menos um momento de conexão com Deus, crie essa fé inabalável e crie um diário para vocês. Escreva como está a sua vida hoje, o que é que não está tão bom e por que não está. Comece a pesquisar dentro de você essas respostas que você às vezes fica alucinando e perguntas também. Por que não está tão bom? O seu casamento, a sua relação com os filhos, vai escrevendo, não tá bom por conta disso, como eu poderia melhorar? Faça perguntas para você e escreva, como é que eu poderia melhorar? 3 pontos que eu poderia melhorar na minha relação com meus filhos, 3 pontos que eu poderia melhorar na minha saúde, 3 pontos que eu poderia melhorar no meu casamento, no meu emprego, na minha renda. Vai criando estratégias. Depois que você criar estratégias, coloque isso em figuras, vai colocando na parede, vai lendo, vai trazendo à existência o que vocês desejam. Isso funciona. Então, a partir de hoje, eu recomendo que vocês hoje anotem à noite como é que foi sua segunda-feira. Como é que eu poderia fazer meu dia melhor na área financeira, na área de relacionamentos, né? Que eventos eu tenho que estar para conhecer pessoas, para me conectar? O que é que eu quero para minha vida? Comecem a se perguntar. Isso é um hábito que vai trazer para você calma também, sabe por quê? Você vai começar a ter um diagnóstico da sua vida e saber o que é que não tá bom. Estamos em junho já, ontem eu falei até sobre isso nos stories, estamos em junho, gente. É meio do ano, daqui a pouco é dezembro, é mais um Réveillon, é 2026, é mais um aniversário. E você tem avançado, você diz que quer, mas tem feito o que precisa ser feito? Porque dizer que quer, todo mundo quer ganhar mais, quer ser mais magro, quer ter saúde, mas exige de você um comportamento que começa no ajuste de rotina. Esse comportamento exige de você um ajuste de rotina. É no pequeno, não é no extraordinário. Não é no extraordinário, é no dia a dia. É isso que vai te levar para esse lugar. Por exemplo, esse evento que eu vou no final de semana, ele está no meu radar desde o ano passado. Ano passado, o Thiaguinho tinha um ano só, não deu para ir e eu continuei com esse evento no radar. E todos os dias, quando eu trabalhava, quando eu buscava um cliente, quando eu fazia uma live, eu entendia que tudo que eu estava fazendo estava me levando para mais perto do evento. E na semana, há mais ou menos um mês e meio, a consultora do evento me chamou e falou: Karine, você vai? Eu falei: vou, eu vou pegar o melhor lugar. Eu quero ficar no Star, que é o lugar melhor, o mais caro. Ela disse: ok, você vai pagar como? Eu falei: vou pagar no Pix. Ela: que dia? Eu falei: até tal data. Gente, eu fiz isso. E aí eu fazendo live de venda, live de conteúdo e criando muito conteúdo, criando conteúdo para o Instagram de manhã e de tarde. Gente, eu entrei num fluxo. Eu não saí do ChatGPT criando conteúdo. E a pessoa que me ajuda no marketing falou: Karine, eu acho desnecessário criar tanto conteúdo. Eu acho que quando você aparece demais, eu acho que o cliente desvaloriza. Eu falei: não acho não. Essa é a opinião sua. Eu penso diferente, porque eu estava fazendo a mentoria já e a mentora falou que era totalmente diferente da orientação que eu estava tendo. Gente, eu postava, pode olhar no meu Instagram, manhã e noite, e as pessoas responderam caixinha, meu stories mudou todo, muito story todo dia. Ah, mas agora é story único. Eu ia na contramão do que estavam me dizendo, fazendo story. E as pessoas começam a desejar: o que é isso, como é que é a mentoria, eu quero fazer, como é que é. Meninas não, tem homens aqui também, né? Quando chegou na terça-feira, a consultora entrou em contato: Kari, está acabando os eventos. Eu falei: eu não disse a você que eu vou e vai ser no Pix e eu quero o melhor lugar. Qual é o valor do melhor lugar? Ela deu lá o valor. Menina, quando é quinta-feira, uma amiga minha, que é amiga, mas que tá com a rotina meio desestruturada, a Kari mandou mensagem, a gente conversando sobre a minha rotina, que eu tinha mudado na minha vida. Kari, eu quero fazer essa mentoria com você. Eu fiquei curiosa. Me passe o Pix. E aí ela fez o Pix. E eu fiz o Pix lá para a Mulher Brilhante, que é o maior evento nacional de empreendedorismo feminino. Eu paguei no Pix como eu tinha programado. Então, toda ação, vocês têm que avaliar. Essa ação que eu estou tendo está me levando para mais perto? Olha que eu tive opiniões contrárias, só que eu tinha uma mentora em quem confiar. E a mentora falou: Karine, pode fazer, pode postar. Quanto mais conteúdo, melhor. Quanto mais conteúdo, a sua audiência vai entender que você é uma fonte inesgotável e que você tem repertório. E assim eu fiz, continuo hoje, até hoje engajada nos stories. É sábado, é domingo, gente.
Então, busca ouvir a voz certa. Desenvolva em você, gente, uma autoconfiança poderosa e busque na fonte, que minha fonte é Deus sempre, né? Josenice, prazer. Kate, trazendo clareza. Então, assim, quando levantarem vozes contrárias, busque inspiração do alto, que lá vai vir a voz correta, e busque mentores. Quando eu comparei a pessoa que estava me dizendo que eu estava postando demais com a mentora, gente, não tem como comparar os resultados. Então, assim, quando alguém te der uma opinião, avalie o resultado. Então, assim, a mentora me dizia, quanto mais post, melhor. E a menina do marketing, eu acho que não. Só que a menina do marketing não tem resultado. Sabe o resultado que eu busco? E a outra pessoa, ela é conhecida nacionalmente como uma pessoa do marketing. Então, assim, eu fui buscar a melhor mentoria e isso me valida. Quando você busca o melhor mentor e o mentor tem resultado, tá chancelado que você pode seguir aquele método. Ok. Quando eu vendo aqui mentoria, eu vendo o quê? Leveza, tranquilidade, eu vendo casamento, mas eu vendo o quê? Uma mulher que se coloca em primeiro lugar. Ok? Então eu tenho que ser essa mulher. Eu não posso vender que eu me coloco em primeiro lugar e eu fico em casa de chinelo. Não bate. Então eu tenho que buscar. Eu defendo que a mulher não trabalhe de jeito nenhum, eu amo trabalhar. Só que eu defendo que a gente busque um equilíbrio, foi isso que eu busquei. Então assim, mesmo ouvindo vozes contrárias, eu busquei uma mentoria correta, comecei a postar, gente, e aí aconteceu e eu vou estar lá no melhor lugar e vou mostrar tudo aqui a vocês, viu? Ai, nunca é a fonte, sempre é ele. Muito bem, Kátia. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Na próxima segunda, eu acho que eu estarei no aeroporto. Eu vou olhar a data pra gente ter a nossa live aqui. Eu vou torcer pra eu estar em São Paulo ainda, pra saber de onde eu vou fazer essa live, tá? Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Pastora Ju, linda, entrou. Um prazer, Josenice. Tô com saudade, quero te ver aqui na Lúdica. Gente, que vocês consigam desenvolver na vida de vocês hábitos que te acalmem e hábitos que te coloquem no eixo para a vida que vocês merecem viver, tá? Então, a alta performance é também buscar hábitos que te acalmam. Busquem a paz interior para você conseguir ter uma alta performance de verdade, ok? Um beijo, a live vai ficar gravada aqui até amanhã, ao meio-dia, depois vai pro nosso canal no YouTube. Quem desejar o meu acompanhamento, me chama no direct com a palavra calma. Carinho, eu quero calma, que eu vou te explicar como é que funciona a nossa mentoria e disciplinas, tá bom? Um beijo grande!